Fake news, Russia news, China news, Iraq news e os jornalistas Judas que traíram o STF. Que nomão, hein? Um nome bem grande para um vídeo. Tem muitos anos que eu gostaria de gravar esse vídeo. Não é nenhuma constatação da minha posição em relação a nada. Até porque seria ridículo eu dizer que eu tenho amigos no STF, né? Na Suprema Corte do Brasil tem pessoas que gostam de mim ou algo do tipo. Seria o mesmo que um cidadão comum falar que eu sou amigo do Neymar, eu sou amigo do Pelé. Aí a pessoa pergunta, quantas vezes o Pelé falou o seu nome publicamente? Nenhuma. Quantas vezes o Neymar falou sobre você publicamente? Nenhuma vez. Então é meio que ridículo. Acho que a amizade é algo que sempre parte do superior para o inferior, né? Do mais famoso para o menos famoso, do mais importante para o menos importante. Então, a minha opinião não importa, né? Se eu falar que eu tenho amigos no STF, seria ridículo. Então, esse vídeo, por que eu estou gravando esse vídeo? Vai parecer que eu sou muito íntimo do STF, que eu gosto muito deles, que eu concordo com tudo. E não importa o que as pessoas vão achar desse vídeo. Mas eu tenho observado uma coisa, que eu me colocando no lugar dos ministros do STF, dos juízes da Suprema Corte do Brasil, me causa uma inquietação. Eu fico pensando como seria eu na pele deles. Vou dar só um exemplo aqui bem simples. Várias vezes Barroso apareceu em jornais, em canais de comunicação, e eu percebi uma coisa. Ele foi extremamente elegante, educado, tratou as pessoas bem, falou com aquela educação e elegância que o senhor Barroso sempre teve. E logo após a sua fala, apareceu horas depois ou no dia seguinte, 30, 40 vídeos detonando todos os seus pontos de vista, criticando ele asperamente, sendo rude, sendo hostil. Parece que combinaram, vamos chamar o Barroso e no dia seguinte vamos chamar todos os opositores do Barroso, todos os inimigos dele, para falar aqui. Eu acho isso extremamente desagradável. Se eu fosse um juiz do STF, fosse convidado para um jornal e eu falasse meus pontos de vista sobre qualquer coisa, a primeira coisa que eu faria, antes de aceitar o convite, era perguntar aqui é o jornal do Judas, porque vai acontecer o que acontece com a maioria das pessoas, amanhã vai ter aqui 30, digamos assim, inimigos meus me criticando e me detonando, então não me chama não, não me convida não. Tem aquela coisa também, que a maioria dos jornais, eles acho que cometem esse pecado mortal, que é querer agradar todo mundo. Não, nós somos imparciais, aqui não agradamos nem esquerda nem direita, nem bolsonarista nem petista, aqui nós... É aquela coisa do jornalista dar o furo, né? Jornalista, por isso que eu acho que se alguém me chamar de jornalista algum dia, eu ficaria extremamente triste. Se alguém me chamar de jornalista, por favor, pode me chamar de qualquer outra coisa, menos jornalista. Porque tem esse mal do jornalista que ele quer ser o primeiro a dar a notícia que nem outro lugar deu. Morreu fulano, avião caiu, tsunami, terremoto, guerra, a frase de alguém famoso, de algum político famoso. Eu fui o primeiro. Aí o primeiro tem um monte de visualizações, comentários, etc. O problema de ser viciado nisso é que objetivos grandes, importantes para o país, eles se perdem. É como se você desse o furo. O jornalista foi lá e deu o furo. O primeiro a falar, que incrível, você foi o primeiro a falar sobre uma notícia aqui. Parabéns. Foi o primeiro, parabéns. Aí tem aquele monte de visualização, aquele monte de comentário. Enquanto isso, a dívida do Brasil continua. Os problemas de corrupção e fraude continuam. Os problemas estruturais e básicos em relação ao dinheiro continuam. E fica nessa coisa do quem é mais famoso, quem dá mais ibope, quem dá mais visualização, quem dá mais clique, o que está em alta, e as pessoas vão lá falar disso. Acho isso extremamente ruim para o país, extremamente ruim. Como eu já disse, vai parecer que eu estou defendendo o STF, mas se as pessoas forem justas, honestas,
elas veriam que o STF tem feito para o Brasil tanta coisa boa. Mas ninguém fala, né? Porque se falar, não sei. É muito comentário ruim, né? É muito desinscrição, pessoa desinscrever. Não quero nunca mais ver nenhum vídeo desse canal porque falou bem de uma coisa que o STF fez boa. Ou seja, isso é ruim para o país porque você transforma pessoas que fazem muitas coisas boas em Hitlers, em pessoas horríveis, porque você fala que é tudo ruim. Tudo que o STF faz é ruim, todos os juízes são ruins. E você esquece de falar as coisas boas. E tem muitas. Para a economia tanto das pessoas pobres quanto das pessoas ricas, para o setor militar, para tantas áreas e tantas pessoas são beneficiadas com as decisões que o STF toma. Mas pega um caso específico, outro caso ali. Vou dar um exemplo. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, um pouco antes e um pouco depois, a gente percebeu que tinha uns grupos bem radicais, né? Vaporeire, Brasileirinho, É Tudo Nosso. E essa galera dos memes e das críticas ácidas fizeram muitas postagens que eu diria assim, são inúteis. A verdade é essa, são inúteis. Foram inúteis para o Brasil, inúteis para todo mundo. Parecia que era um monte de jovens e adolescentes postando coisas de conotação sexual, putaria e ofensas. E memes com o ministro do STF, vídeos absurdos, xingamentos que não levam a lugar nenhum. Coisa de molecagem, de doideira. E eu nunca vi Bolsonaro, nem os seus filhos, nem os seus apoiadores criticar isso. É como se eles olhassem para um monte de jovens fazendo um monte de loucuras e falassem, tá tudo bem, continua. Aí veio a consequência, né? Inquérito das fake news e um monte de coisas. Que eu acho que colocou um limite e restabeleceu, digamos assim, um respeito necessário. Mas ainda eu fico incomodado com os jornais. Por quê? Na minha cabeça, quando um juiz, um ministro do STF, vai a um jornal, vai a algum lugar e concede uma entrevista, independente das decisões dele se agrada à esquerda ou à direita, existe um prestígio natural na instituição, na Suprema Corte do Brasil. Existe um prestígio, um respeito, uma respeitabilidade. E quando ele concede uma entrevista, ele aparece em um local, um canal de comunicação, um jornal, etc. Ele está, digamos assim, se expondo de muitas formas. E eu acho extremamente deselegante, rude, absurdo, tosco. Logo após o ministro do STF dar uma entrevista, no dia seguinte tem 30 vídeos dos seus mais ferrenhos opositores dizendo as coisas mais absurdas, as maiores balbúrdias. É como se fosse natural a ofensa e o bateu levou. É como se fosse algo infantil mesmo. Sabe aquelas crianças que o pai fala, não faz isso, ele faz o contrário. Não faz isso, ele faz o contrário. Coisa tosca e... eu não sei nem o que dizer. Às vezes eu entendo assim por que o Brasil às vezes não vai para frente. Tem gente que gosta de ver o pior nas outras pessoas. Elas gostam de provocar o mal nos outros. Aí você acha que com essa postura em relação aos ministros do STF, você vai ver, digamos assim, boas escolhas para algum grupo ou para a população brasileira? Com certeza não. Então, está aqui, digamos assim, a minha crítica. Quando eu observo os jornais de outros países, Rússia, China, Israel e muitos outros lugares, eu vejo que existe uma respeitabilidade aquilo que eu chamaria de judiciário ou as questões internas do país. É como se todo mundo do país jogasse no mesmo time. Mas só no Brasil eu vejo, parece que muitos jornais, eles não jogam no time do Brasil. Não jogam. Não jogam. Não jogam. Parece que joga contra e tem alegria em jogar contra. Parece que é a coisa mais inteligente que muitos jornalistas conseguem fazer. É criticar sem propor nenhuma solução. E às vezes eles poderiam propor só a solução. E deixar que outros recebam o mérito e o crédito, não é? Mas por falta de sentimento patriótico, por falta de amor à nação, puro egoísmo, pequeneza de caráter. Sabe aquela coisa da alma tacanha pequena?
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas tem algumas almas que não é que é pequena, não tem alma, parece. De tão medíocre que são algumas pessoas. Cabeça com o cérebro do tamanho de um grão de mostarda, um grão de feijão. Não propõe nada para o Brasil e só quer dar o furo. Que desgraça é o jornalismo no Brasil. Que desgraça. Mas eu tenho esperança que algum dia isso mude. Que as pessoas vejam a importância do STF, vejam a importância do judiciário. Parem de falar só as coisas ruins e comecem a falar as coisas boas. Parem de querer desenhar um Hitler, um maluco, porque assim é mais fácil destruir. Né? Schopenhauer era um mestre na arte da escrita, dos debates. E de fato, usar as falácias para vencer um adversário é a melhor forma. Você não precisa reconhecê-lo em sua totalidade de conhecimento, em sua importância, etc. Basta você criar um espantalho e atacar o espantalho. Mas isso não vem de uma alma nobre, de pessoas sábias, de pessoas inteligentes. Isso é contraproducente. Isso destrói um país. Então fica aqui minha crítica aos jornais e às pessoas que estão dentro do Brasil, recebendo um monte de benefícios, recebe a honra e o prestígio de um ministro do STF dar uma entrevista. E dias depois, no dia seguinte, estão criticando, chamando os piores inimigos para falar as coisas mais absurdas possíveis. Não respeita a idade. Não respeita todas as coisas boas que já fez para o país. E acha que isso é maturidade. Alguns chamam isso de cristianismo. Mas isso tem consequências. E a gente está colhendo esses frutos de mais de 10, 20, 30, 40 anos de balbúrdia, de vingança pessoal, de ódio sem sentido, de críticas que lá no fundo não chegam a lugar nenhum. Notícias e matérias que parecem mais sites de fofoca de famosos. Olha, o fulano comprou uma casa de tantos milhões. Olha, o fulano comprou isso, comprou aquilo. E de certa forma me soa até criminoso às vezes, porque atrapalha a segurança, pode dar informações sensíveis, como endereço, como isso, como aquilo. Que tristeza é o jornalismo brasileiro, que pega as nulidades, citando e lembrando aquela famosa frase do Rui Barbosa, as nulidades exaltam com a coisa mais nobre, intelectual, importante. Que tristeza. Que tristeza.